Hoje na aula de matemática eu pedi para vocês pegarem o cilindro e o cone que nós havíamos feito, né? E aí seria para efetuar as medidas, né? Então eu mostrei para vocês a base, né? Que seria aqui a base do cone, né? Que é essa parte aqui. Nós teríamos como medir o diâmetro, né? Dessa base, a altura. Aqui seria com a figura em pé, né? Então, com a ajuda aí da régua, também que a gente tivesse esquadro, poderia utilizar, né? E aí, seria na A e na B somente para colocar aí as medidas do cone e do cilindro, que são aí as figuras espaciais que vocês montaram na aula anterior, né? Ou seja, as figuras geométricas sólidas, né? Que nós vimos na aula anterior. Tinha sido o bloco retangular, tinha sido o cone, o cilindro, né? A pirâmide. E aí nós montamos aí o cilindro e o cone. Aí com a medida, vocês colocaram lá a medida do cilindro e do cone. Do cilindro 8 centímetros e 5 e do cone 6 centímetros e 7, né? Altura e diâmetro aí, total. Depois, nós fizemos um teste. Eu perguntei para vocês se o cilindro dessa maneira, se ele iria rolar, né? Vocês falaram que não. E se eu mudasse a posição, obviamente ele ia rolar, né, gente? Olha que legal. Então, é bem bacana fazer essa comparação aí. E aí, escrever aqui não e sim, depende da posição aí, tá bom? Depois, nós olhamos, podemos observar lá a figura de um copo, que lembra muito um cone, porque aqui, ó, se a gente terminar o encontro das linhas, vai ter aqui um desenho igual essa linha vermelha. Lembra muito um cone, né? Lembra muito, ele é um formato de cone, né? Lembra muito uma casquinha de sorvete, né? E aí diz aqui embaixo, a forma do copo se relaciona com a do cone? Sim, né? Olha só, se não tivesse, só passar uma linha em cima, vocês vão ver, porque esse copo ele vai estreitando aqui na parte inferior. Aí, depois lá na página 85, vocês tinham que ligar qual molde pertencia à figura acima. Então, por exemplo, o prisma de base triangular, né? Ele é a letrinha A. Então, qual dos números dos moldes eu iria montar o prisma de base triangular? Aí eu tava até explicando para vocês, por que prisma de base triangular? A base é sempre a parte de baixo, né? Que dá apoio para a figura. Então, por exemplo, o prisma de base triangular, ele tem uma base triangular, o próprio nome já diz. Olha aqui, ó, essa aqui é a base. Depois eu estava mostrando para vocês, ó, a base da pirâmide de base pentagonal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lados. Depois, ó, prisma de base hexagonal, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que vai mudando aí o nome da base, vai depender aí da quantidade de lados, aí vai determinar qual que é a base da figura geométrica, tá bom? Dos prismas aí, podem ser de diversas maneiras. E aí, nós fizemos a comparação como se essas figuras aqui fossem de vidro, vocês conseguiriam ver por dentro. Então, esses pontinhos aqui, vocês teriam noção quando abrisse, aí ficaria assim, ó, igual os moldes que vocês tinham lá para montar o cilindro e o cone, né? Então, é só relacionar, né? Então, ficou a letrinha A, que é o prisma de base triangular, que você consegue montar aí com esse molde aqui, ó. É só olhar, tem aqui 2 triângulos, 3 retângulos. Eu vou lá na figura, ó, 2 triângulos e o retângulo aqui, ó, tá vendo? E um no meio, não dá pra ver direito. Mas na hora que fecha, aí ele fica assim, entendeu? O pirâmide de base pentagonal, que é o B, então você desce lá, ele vai aparecer o quê?
como se fosse mais ou menos, tá? Como se fosse uma estrela, tá vendo aqui, ó? Esse molde 3. Se eu unir os pontos fechando, eu vou conseguir formar aí, cadê? A minha pirâmide, tá bom? Então, aí é só para relacionar, vou fazer isso com todas. E aí, nós temos aí A5, B3, C1 e D4. E aí, nós fizemos a correção das expressões numéricas que eu havia passado para vocês. Então, só para lembrar, nós resolvemos primeiro os parênteses, depois resolvemos aí o colchetes, depois as chaves, tá? Eu passei a B, a C e a D, e aí eu corrigi. E aí depois eu deixei a E, a F e a G para vocês efetuarem, que nós vamos corrigir na próxima aula. Então, é só respeitar a regra, né, gente? Resolve multiplicação e divisão primeiro, depois adição e subtração. Se tiver só adição e subtração, você resolve na ordem. Se houver aí parênteses, colchetes ou chaves, vocês precisam respeitar a ordem. Primeiro eu resolvo parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então, na letrinha A, nós tínhamos 15 mais, abre parênteses, 26 menos 12, fecha parênteses, menos 8. Então, eu copio o início da minha expressão para resolver primeiro o parênteses. Lembrando que a partir do momento que eu resolvo o meu parênteses, eu elimino ele. Então, eu não vou copiar. Então, fica 15 mais 26 menos 12 é 14. Então, fica 14 e copio o restante da expressão, que é menos 8. Aí, eu tenho 15 mais 14 menos 8. 15 mais 14 é 29, menos 8, 21. Esse é o resultado da expressão A. Depois, na B, abre parênteses, 22 mais 4, fecha parênteses, menos 17 mais 5. Primeiro, resolvo parênteses. 22 mais 4 é 26, eliminei meu parênteses. Copio o restante da expressão. Menos 17 mais 5. 26 menos 17 dá 9. Coloco mais 5, que vai dar 14. Na C, abre parênteses, 9 mais 8, fecha parênteses, abre parênteses de 16, menos 9, fecha parênteses. Então, notem que aí eu tenho 2 parênteses, tá? Não tem problema, eu resolvo um, copio o que está separando os dois, que é a adição, resolvo outro e depois eu resolvo a conta que fica fora do parênteses. Então, fica 17 mais 7, que vai dar 24. Na D, 25 mais, abre chaves, 12 mais, abre parênteses, 8 menos 5, fecha parênteses, mais 2, fecha colchetes. O que eu faço aqui? Primeiro parênteses, então eu vou copiar toda a minha expressão numérica, resolver o meu parênteses, eliminar ele e depois resolver o colchetes. Então, vai ficar 25 mais, abre colchetes, 12 mais, 8 menos 5 é 3. Então, eu coloco já o 3 e copio o restante da expressão, que é mais 2, e fecho colchetes. Aí, fica 22 mais, resolvo o que está dentro do colchetes, que dá 17, e aí vai dar o final aí, que é 25 mais 17, que vai dar 42, tá bom? A E, a F e a G nós iremos fazer na próxima aula.